Oi, cinéfilos! Vamos para a segunda parte do vídeo do Edgar Wright e hoje a gente vai ver como foi a carreira dele fora da Inglaterra e o que ele está planejando para os próximos anos. Scott Pilgrim contra o Mundo ou Scott Pilgrim vs. The World. Agora vamos sair da Inglaterra e da trilogia Cornetto e comentar a carreira internacional do nosso perfil. Logo depois de Todo Mundo Quase Morto, ou Shaun of the Dead, Wright leu o primeiro exemplar da HQ homônima que serviu como material-fonte para o projeto. De cara, ele entendeu que o tom do filme e a temática seriam uma licença para deixar a imaginação fluir livre. Essa foi a sua primeira experiência com uma realidade bem abstrata, onde qualquer coisa pode acontecer, em contraste com o que foi construído nos dois trabalhos anteriores do diretor, que mesmo com zumbis e as cenas de ação impossíveis, eram representações do mundo real. Scott Pilgrim contra o Mundo conta a história de um garoto com 22 anos que, para ficar com a garota de seus sonhos, literalmente, tem que derrotar, literalmente, 7 dos seus ex-namorados do mal. Uma trama bem fantástica, mas que coube como uma luva no estilo de Wright. Outra coisa que ajudou é que o personagem central cresceu imerso em elementos da cultura pop como animações, videogames e bandas de rock. Por isso, as famosas referências de Wright estão sempre presentes na trama, mas na verdade eu queria destacar a parte técnica da produção e alguns dos seus elementos que são recorrentes nos filmes do nosso perfil. Um dos vários exemplos que encontramos é o carinho especial com as transições entre as cenas. Dude, what? It's Scott. What did he do this time? No, it's Scott. It's actually me. What did you do this time? I didn't do anything. It's everyone else that's crazy. Look, I'm having a meltdown or whatever. Are you still working? I'm literally about to leave. Cool, I'm coming in. Como a técnica é uma parte importante do estilo do diretor inglês, eu queria destacar que esse foi o início da sua parceria com o editor Paul Machles, que o ajudou a montar essas transições, e com o excelente diretor de fotografia Bill Pope, responsável por takes como esse. Uma relação que deu tão certo que se estendeu para outros projetos do Wright. Ambos também estão na equipe dos seus 2 últimos filmes. Recomendo demais esse longa que, além de ser muito bem feito, conta com um ótimo elenco. Atores como Michael Cera, fazendo o personagem central, Mary Elizabeth Winstead, como a Ramona Flowers, Brie Larson, no papel da Amy Adams, Chris Evans, interpretando Lucas Lee, entre outros. What was that all about? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. So what you're saying is we are dating? I guess. Does that mean we can make out? Sure. Em Ritmo de Fuga ou Baby Driver. Essa é a história de Baby, um jovem piloto de fugas que é coagido a participar de roubos planejados por um chefão da máfia. Mas com um detalhe importante, ele só consegue dirigir escutando música. 22 anos antes do lançamento, Edgar Wright teve a ideia de um filme com perseguições de carro e desde aquele momento ele sabia que não seria um filme para ser rodado na Inglaterra. Sobre isso, o diretor comenta: Londres realmente não é feita para perseguições de carro. Costumava ser nos anos 60, 70 e 80, mas em algum momento na década de 80, Londres ficou à prova de perseguições de carro. Quando eu paro pra pensar, eu sabia que ia ser um filme americano. Mesmo que eu já tivesse a ideia, eu não comecei a fisicamente juntar a pesquisa para escrever até 10 anos atrás. Então, parte disso foi só o fato de morar mais tempo nos Estados Unidos. E eu descobri que precisava fazer outras coisas para deixar o projeto autêntico. Então, parte do processo foi estar aqui e parte... Bem, eu literalmente dirigi de Nova York para Los Angeles escutando música o caminho todo. Isso foi uma das coisas que eu fiz para me inspirar. O filme é muito bem produzido, o elenco tá em grande forma, mas eu queria destacar mesmo o processo de criação do nosso perfil para esse projeto. Acredito que esse tenha sido o grande diferencial desse longa. Wright escreveu as cenas ao escutar as músicas que seriam as suas equivalentes na narrativa, como se a vida do personagem tivesse uma trilha sonora. A ideia era ter uma música para cada cena e ambas terem exatamente a mesma duração. As músicas ditavam o que ia acontecer, como em uma das cenas de perseguição que acontece ao som de Hocus Pocus da banda holandesa Focus. O resultado desse processo ficou incrível, mas demandou algumas práticas que fogem do corriqueiro de um set de filmagem.
A montagem, por exemplo, teve que ser feita em grande parte no próprio set. Não foi à toa que o filme concorreu aos Oscars nas categorias mixagem de som, edição e edição de som. Dos trabalhos de Wright, Baby Driver é o que tem uma violência mais real. As consequências das mortes têm mais peso. A intenção era fazer um filme mais sincero, e isso influenciou no estilo visual do nosso perfil, que está mais contido, mais realista, mesmo que ainda esteja marcante e consistente. Marcas tradicionais do cineasta ainda estão lá, com uma ação sincronizada com a trilha que é levada a um outro nível nessa produção. What's happening, baby? That's some Oscar shit right there. Mas antes de continuar, dá aquela forcinha pra gente, deixa o seu like e ativa as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, porque o YouTube nem sempre entrega, então façam isso. Last Night in Soho. O próximo longa-metragem do nosso perfil vai ser um de terror psicológico que vai ter como protagonista a atriz Anya Taylor-Joy, conhecida pelos seus personagens em A Bruxa, ou The Witch, A New England Folk Tale, Fragmentado ou Split, e no recente Vidro ou Glass. Edgar Wright cita os filmes Repulsa ao Sexo, ou Repulsion, de Roman Polanski, e Inverno de Sangue em Veneza, ou Don't Look Now, de Nicholas Roeg, como inspiração para o novo projeto. A história vai se passar em Londres e sobre isso o diretor comenta: "Eu percebi que nunca tinha feito um filme sobre a Londres Central, especificamente Soho, um lugar no qual eu frequentei muito nesses últimos 25 anos. Com Chumbo Grosso e Todo Mundo Quase Morto, você faz filmes sobre lugares que você viveu. Esse filme é sobre Londres em que eu existi." O projeto, que está no estágio de filmagens, reúne antigas parcerias de Wright, como o editor Paul Machlas, que monta seu quarto longa com o diretor, e Marcus Rowland, que cuidou da direção de arte em Ritmo de Fuga. A produção também já tem confirmados no elenco Thomasin McKenzie e Matt Smith, das séries The Crown e Doctor Who. Nessas duas partes do perfil do Edgar Wright, a gente consegue ter uma ideia de como o diretor pensa e faz cinema. A voz, a forma particular que cada artista desenvolve para contar uma história, é central na sua forma de trabalhar. Muito por conta disso, suas narrativas são complexas do ponto de vista visual e de montagem, mesmo quando a trama é relativamente simples. Seus filmes são verdadeiras homenagens ao fazer da sétima arte e presentes para todos que gostam de verdade de cinema. Cinéfilos, muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @cinéfilosanônimos, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo porque ajuda o projeto a seguir em frente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!